de figuras sombrias capturadas por câmeras a estranhos desaparecimentos sem explicação, prepare-se para uma jornada por registros de vigilância que desafiam a lógica. Segure-se firme, pois essas gravações vão te deixar de queixo caído. Número 1. O Cavaleiro Negro. Em uma noite tranquila, perto da fronteira do México, uma pequena loja capturou algo inusitado em sua câmera de segurança. Um cavalo solitário andando pela rua. Ao revisar as imagens, o dono da loja notou uma figura sombria montada no animal. Moradores locais associaram a aparição ao lendário Charro Negro, uma entidade do folclore mexicano conhecida por vagar pelas noites montado em um cavalo negro. Acredita-se que essa gravação, possivelmente feita na Guatemala, seja uma das mais claras já registradas da figura lendária. E não foi um caso isolado. Outra câmera na mesma cidade capturou a mesma figura em uma noite diferente. Número 2. A Carruagem Fantasma. Em setembro de 2024, por volta das 00:49, em Tucson, México, uma câmera de vigilância registrou uma cena arrepiante, uma sombra correndo pela rua. Mas não era uma sombra comum. Ela tinha a forma de um cavalo, e atrás dele, uma carroça. No México, é comum ouvir histórias sobre esse espírito que é visto e ouvido durante a noite, mas essa foi a primeira vez que foi capturado em vídeo. A gravação trouxe evidências para as histórias antigas, deixando todos na área inquietos e maravilhados com a misteriosa aparição. Número 3. Voz Invisível. Uma jovem parou em frente a uma casa tarde da noite e ficou parada no meio da rua. Parecia estranho, mas o motivo logo ficou claro. O vídeo mostrava que algo a havia parado no meio da rua e começado a conversar com ela. Alguns dizem que ela poderia estar alucinando, mas outros acreditam que ela estava falando com algo invisível. A parte mais assustadora, suas últimas palavras registradas na filmagem foram um grito aterrorizante pedindo ajuda. Número 4. Corra. Um morador ficou apavorado com uma criatura assustadora que continuava aparecendo em frente à sua casa. Como ninguém acreditava nele, ele instalou uma câmera de segurança para capturar a prova. Como esperado, a criatura surgiu de trás da lixeira, rastejando em 4 patas. Era pequena, mas quando olhou diretamente para a câmera, seus olhos brilhantes revelaram que não era uma pessoa fantasiada. Era algo muito pior. Um fantasma ou espírito claramente destinado a aterrorizá-lo. Lentamente rastejou de volta para trás da lixeira e desapareceu. Mas as assombrações não pararam. No final, o morador ficou tão assustado que não teve escolha a não ser se mudar. Número 5. Poder oculto. Você provavelmente já ouviu falar sobre superpoderes, mas nunca os viu na vida real. Uma garota na Tailândia estava com seus amigos quando um garoto tentou avançar sobre ela. Para surpresa de todos, ela instintivamente colocou a mão na frente dele. E ele foi instantaneamente levantado no ar e lançado para trás. Outro garoto tentou o mesmo, e aconteceu a mesma coisa com ele. Parecia que ela tinha algum tipo de superpoder, mas ela não fazia ideia de como ou porquê. Ela estava assustada, pois sabia. Mas e se houver mais pessoas como ela? Número 6. Espírito rastejante. Esta filmagem de CFTV mostra uma figura humanoide, parecida com uma bruxa, andando em 4 patas com cabelos longos. Seu rosto não estava claro, mas a maneira como se movia era suficiente para dizer que isso não era normal. Parecia mais uma bruxa ou talvez até uma criatura. E quando o vizinho mostrou a filmagem para ela, ela não conseguia acreditar. Número 7. Desfile de sombras em Guadalajara, México. Uma câmera de segurança noturna registrou algo difícil de acreditar. A princípio, a estrada parecia vazia, mas então uma fumaça preta apareceu do nada. Lentamente, ela tomou a forma de 5 sombras humanas escuras caminhando pela estrada. Elas pareciam fantasmas. Mesmo após especialistas revisarem a filmagem, ficaram em choque, incapazes de acreditar no que a câmera havia capturado. Número 8. Rua Assombrada. Você pode ter ouvido falar de coisas assustadoras, mas esta parece diferente. Uma câmera de segurança a registrou à noite em uma rua vazia. Do nada, um triciclo começou a se mover sozinho sem ninguém por perto. Mas isso não foi tudo. No mesmo momento, um espírito branco apareceu no telhado de um prédio, olhando diretamente para a câmera. Em seguida, desapareceu. E ainda assim, não terminou aí. O homem dormindo na rua de repente acordou e começou a procurar por algo. Será que ele sentiu a presença estranha? Bem, eu acho que sim. Número 9. Observadores mascarados.
Nem sempre são os espíritos ou fantasmas que aterrorizam as pessoas, e esta filmagem mostra como. Uma câmera de CFTV estava gravando uma noite tranquila quando de repente captou uma figura usando uma máscara de panda. A tela piscou por um segundo. Então, outra apareceu, desta vez com uma máscara de urso assustadora. Ambos ficaram imóveis, olhando diretamente para a câmera. Eles não eram animadores. Sua presença parecia mais um aviso, e relatos posteriores disseram que as mesmas figuras mascaradas foram vistas perto de outras casas também. Seja qual for o motivo, é claro que eles não estavam lá para se divertir. Número 10. Mulher dançante. Um morador estava prestes a dormir tarde da noite quando viu algo estranho pela janela na rua vazia. Uma mulher estava dançando lentamente. A princípio parecia estranho, mas inofensivo. Então, ela de repente parou e se virou para encará-lo. Espectadores online dizem que ela se assemelha à descrição da dama dançante sérvia, uma figura aterrorizante conhecida por aparecer sozinha à noite. Dizem que, se ela perceber que você está assistindo, você pode ser seu próximo alvo. E uma vez que ela se vira para você, a única coisa a fazer é correr. Número 11. Chegada relâmpago. Enquanto gravava a estrada em frente à casa, uma câmera de CFTV captou algo estranho. Tudo estava calmo até que um raio repentino iluminou o céu. Logo depois disso, um homem apareceu do nada e começou a caminhar pela rua. Sem carro, sem som, apenas ele. Alguns acreditam que o raio pode ter aberto um portal, trazendo-o de outro mundo. Outros dizem que ele veio de outro tempo, mas ninguém conseguiu explicar como ele apareceu tão de repente. Número 12. Palhaço observador. Nos Estados Unidos, uma câmera de segurança doméstica registrou uma visão perturbadora. Por volta da 1h30 da manhã, um palhaço caminhou lentamente até uma casa particular. Ele não levou nada, não falou e mal se moveu. Apenas olhou diretamente para a câmera. Aquele olhar congelado em seu rosto era pior do que qualquer barulho. Ninguém conseguiu explicar como ele entrou ou por que veio, porque depois de ficar lá por minutos, ele simplesmente se virou e saiu. Número 13. Fantasma crescente. Ele continua crescendo lentamente. Um vídeo carregado online chocou espectadores ao redor do mundo. Veio de uma câmera de segurança doméstica gravando uma noite tranquila. Tudo parecia normal até que uma pequena figura branca e sombria de repente correu pela sala. Parecia uma forma infantil. Mas o que mais assustou as pessoas foi sua altura. Começou pequena, mas, à medida que se movia, continuava crescendo mais e mais até atravessar a câmera e desaparecer na casa. Número 14. Fantasmas infantis. Durante uma noite aparentemente comum, uma câmera de vigilância instalada em frente a uma pequena indústria registrou algo muito estranho. De repente, uma figura humanoide e escura, pequena, apareceu caminhando lentamente pela rua, atravessando para o outro lado. Pouco tempo depois, outra figura semelhante surgiu e repetiu exatamente o mesmo trajeto. O modo estranho como se moviam fez com que muitos acreditassem que fossem espíritos de crianças assombrando o local. A cena deixou os espectadores profundamente perturbados, com muitos se perguntando o que poderia ter acontecido naquela área para prender aquelas almas ali. Número 15. Ataque invisível. Uma câmera de segurança registrou uma cena de arrepiar. Um morador voltava para casa tarde da noite quando, de repente, foi puxado com força por algo que não podia ser visto, caindo no chão e desmaiando na hora. Os vizinhos ouviram o barulho e correram para socorrê-lo, mas ninguém tinha ideia do que havia ocorrido. Ele foi deixado completamente indefeso, como se uma força sobrenatural tivesse aparecido e desaparecido em questão de segundos. A situação deixou todos assustados e sem explicação, como um lembrete sombrio de que algumas coisas simplesmente não podem ser entendidas. Número 16. Homem desaparecido. No dia 1º de dezembro de 2024, um vídeo foi postado na internet e rapidamente chamou a atenção do mundo todo. Nele, um homem caminhava tranquilamente por uma rua. Tudo parecia absolutamente normal, até que, sem qualquer aviso, ele simplesmente desapareceu diante das câmeras. Os espectadores ficaram paralisados. À medida que o vídeo se espalhava, ficava claro que aquele não era um homem comum. Era um fantasma, alguém que poderia estar vivendo entre nós sem ser notado, até ser finalmente capturado por uma câmera. Isso deixou todo mundo inquieto, imaginando quantos outros como ele podem estar por aí, invisíveis. Número 17.
Sombras diretas. Uma criança brincava na rua durante a noite, quando de repente parou e saiu correndo apavorada. O que será que a fez fugir tão rapidamente? A resposta estava no vídeo. Duas figuras sombrias e humanoides, vestidas de branco, surgiram na parede e lentamente atravessaram a rua, desaparecendo do outro lado. A criança viu essas figuras, e aquilo foi suficiente para assustá-la profundamente. Desde aquela noite, ela nunca mais colocou os pés naquela rua. O medo era grande demais para retornar. Número 18. Dama dançante. Enquanto um morador dormia tranquilamente, sons estranhos o acordaram no meio da noite. Curioso, ele espiou pela janela e viu uma mulher idosa, vestida com trajes culturais, dançando sozinha na rua deserta. Era estranho e já bastante desconfortável. Mas ficou ainda pior quando ele percebeu que ela não era uma mulher comum. Era a famosa Dama Dançante da Sérvia. Um espírito aterrorizante, visto por poucos. E o pior, dizem que se ela perceber que está sendo observada, corre diretamente até você. O homem se sentiu aliviado por ela não ter o notado, mas o medo do que poderia ter acontecido nunca mais saiu da sua cabeça. Número 19. Força invisível. Uma câmera de CFTV em uma estrada tranquila mostrava duas pessoas andando de bicicleta, tranquilamente. De repente, uma das mulheres foi puxada com força por algo invisível. Não havia ninguém por perto, e mesmo assim ela foi arrastada. Um dos ciclistas correu para ajudá-la, segurando-a com força, tentando evitar o pior, mas foi puxado também. Não se via nada na imagem, mas a força era inegável. A filmagem termina sem explicações. Só restava torcer para que aquela força misteriosa, seja lá o que fosse, tivesse finalmente soltado a vítima. Número 20. Figura sombria. Cães estavam brincando numa rua deserta já de madrugada, quando de repente começaram a correr desesperadamente. A cena foi registrada por uma câmera de segurança, e logo atrás deles apareceu uma figura humana escura, caminhando lentamente pelas sombras. Animais geralmente percebem presenças sobrenaturais antes dos humanos, e essa filmagem é uma prova clara disso. Até então, ninguém havia notado nada de incomum no local. Mas depois de assistirem ao vídeo, os moradores passaram a acreditar que havia algo escondido ali. A figura fantasmagórica permanece um mistério, tornando aquela rua ainda mais inquietante. Número 21. Empurrão violento. Era um dia normal, e uma câmera de segurança registrava pessoas indo e vindo, cuidando de suas rotinas. De repente, algo estranho aconteceu. Uma mulher que caminhava em direção ao seu carro foi subitamente empurrada com força. Ela perdeu o equilíbrio, caiu para trás e desmaiou ali mesmo. A força do empurrão era visível no vídeo, mas ninguém sabia o que ou quem havia causado aquilo. Online, muitos começaram a especular que ela estava sob influência de uma entidade demoníaca. Afinal, que outra coisa poderia empurrá-la daquela maneira? Número 22. Figura branca. Enquanto revisava as imagens da madrugada, um segurança se deparou com algo que não conseguia explicar. A rua estava completamente vazia, até que uma pequena figura branca, com aparência humana, surgiu lentamente caminhando em direção à câmera. Ela seguiu seu caminho calmamente e depois desapareceu na escuridão. A filmagem era granulada e a noite estava escura demais para captar detalhes com clareza, mas o vestido branco era visível. Indicava que se tratava do espírito de uma garota. Quem estivesse passando por aquela rua naquele momento poderia ter visto de perto aquela aparição assustadora. Número 23. Sombra mutante. Uma câmera em uma rua pacata registrou algo que deixou todos perplexos. No meio da madrugada, um animal preto foi visto caminhando devagar. À primeira vista parecia um cachorro de rua qualquer. Mas, num piscar de olhos, a criatura mudou de forma e se transformou em um ser humano. Calmamente, a figura entrou em uma casa próxima. Quando o dono do imóvel assistiu à gravação, ficou completamente em choque. Ele acreditava ter testemunhado um troca-formas. Depois daquela noite, passou a contar sua história para todos. E ninguém na região voltou a olhar aquela rua do mesmo jeito. Número 24. A forma de Veracruz. O México é conhecido por seus relatos sobrenaturais, mas esse vídeo vindo de heróica Veracruz pode ser um dos mais assustadores. Em uma noite comum, um vigia fazia suas rondas quando notou um movimento estranho ao longe. Ele usou o zoom da câmera e viu uma figura negra caminhando pela rua. Era pequena demais para ser uma pessoa. Mas o que deixou tudo ainda mais estranho foi que, de repente,
ela mudou de forma, ficou ainda menor, se transformando diante das câmeras. O vigia ficou paralisado. Ele tinha certeza de que estava vendo um metamorfo. A experiência foi tão perturbadora que ele pediu demissão no dia seguinte, sem pensar duas vezes. Número 25. Salvamento na rua. Uma câmera de segurança captou uma cena que parecia saída de um filme de ficção. Um homem local atravessava a rua tranquilamente, sem notar que um carro em alta velocidade se aproximava. Quando percebeu, já era tarde demais para fugir. Mas naquele exato instante, um homem vestido de preto surgiu do nada, agarrou o pedestre e, num piscar de olhos, os dois estavam em segurança na calçada. O homem salvo ficou atônito, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Quem era aquele estranho? Ele era mesmo humano? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, sua vida foi salva de forma inacreditável. Número 26. Partida da alma. Em uma noite silenciosa, um homem em situação de rua se deitou em uma calçada tentando descansar. Poucos minutos depois que fechou os olhos, uma câmera de segurança próxima captou algo surreal. Uma figura translúcida, quase invisível, começou a se levantar de seu corpo. Tinha exatamente a mesma aparência do homem. O espírito flutuou por alguns segundos acima dele e depois desapareceu na escuridão. O homem nunca mais acordou. Muitos acreditam que aquela gravação mostra, literalmente, a alma deixando o corpo, algo que se ouve falar, mas nunca se espera ver. Desta vez, a câmera registrou e quem viu nunca mais esqueceu. Número 27. Resgate de patinete. Um homem caminhava pela calçada ao lado de uma criança, provavelmente seu neto. Tudo parecia tranquilo, mas de repente um borrão veloz passou pelos dois e os carregou para longe em uma fração de segundo. Instantes depois, uma pedra enorme caiu exatamente onde eles estavam. Se aquela força desconhecida não tivesse aparecido, os dois teriam morrido. A parte mais impressionante, aquela coisa, aquela velocidade, nunca mais foi vista. Ninguém soube explicar o que foi, mas todos concordaram. Parecia que o Flash havia aparecido para salvá-los. Número 28. Cabeça flutuante. Um vídeo postado na internet se tornou viral em poucos minutos. E não é difícil entender o motivo. Nas imagens, uma garota aparece caminhando pela rua à noite, tudo aparentemente normal. Mas quando um carro passa por ela, seu corpo inteiro desaparece, restando apenas sua cabeça, que continuou flutuando no ar como se fosse independente. O restante de seu corpo simplesmente sumiu. Não demorou para que as pessoas começassem a dizer que aquilo não era uma garota comum, mas sim um espírito brincando com a percepção noturna. O dono da câmera ficou tão chocado quanto qualquer um que assistiu. Número 29. Andarilho das pernas. Em uma noite qualquer, uma câmera de vigilância flagrou uma cena perturbadora. Uma figura estranha se aproximava da câmera, mas não era nem humana nem animal. Ela não possuía parte superior do corpo. Apenas duas pernas que se moviam de forma bizarra, como se flutuassem sem controle. Moradores da área já tinham relatado visões semelhantes antes, mas nunca tinham provas, até agora. Pela primeira vez, a entidade misteriosa foi capturada em vídeo. Alguns dizem que é uma criatura noturna, outros acreditam ser o fantasma de alguém que viveu ali. Mas uma coisa é unânime: ninguém quer vê-lo de novo. Número 30. Portal na floresta. No dia 14 de janeiro de 2017, surgiu um vídeo que rapidamente se espalhou pelo mundo. A gravação mostrava um homem pedalando por uma trilha na floresta. Tudo parecia calmo, até que um portal brilhante se abriu do nada, e em apenas um segundo ele atravessou e desapareceu completamente. Nunca mais foi visto ou ouvido. Alguns acreditam que ele foi teletransportado para outro lugar. Outros acham que viajou no tempo. Seja como for, foi um dos registros mais incríveis e inexplicáveis já feitos por uma câmera. Número 31. Homem desaparecido. Cães costumam latir à noite, mas dessa vez havia algo diferente. Uma câmera de segurança registrou dois cachorros correndo atrás de um homem pela rua. A princípio, tudo parecia normal, mas de repente o homem desapareceu no ar, como se tivesse sido apagado da existência. Os cães, que instantes antes o perseguiam, pararam confusos, olhando ao redor como se não entendessem o que acabara de acontecer. Parecia que tinham acabado de cruzar com um espírito. Quem assistiu ao vídeo ficou sem reação, tentando entender como algo assim poderia ter acontecido. Número 32. Portal desaparecido.
Um casal chegava ao estacionamento de um shopping tarde da noite. Após estacionarem atrás de outro carro, algo inacreditável aconteceu. Um portal misterioso se abriu do nada. Movido pela curiosidade, o marido se aproximou e entrou. Assim que cruzou, o portal se fechou. Sua esposa, em desespero, tentou buscar ajuda, mas ninguém pôde fazer nada. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Tudo o que ela podia fazer era esperar, sozinha, torcendo para que ele voltasse. Até hoje, ele nunca mais foi visto. Número 33. Força oculta. Enquanto uma câmera gravava uma rua, algo impressionante aconteceu. Uma menina deixou cair um objeto que rolou para debaixo de um carro estacionado. Ela se agachou para pegá-lo e, quando estendeu a mão sob o carro, algo inacreditável aconteceu. Com apenas uma das mãos, ela levantou o carro inteiro. Não apenas o ergueu, mas o empurrou para o lado como se fosse leve. Ela não fazia ideia da força que possuía. A gravação deixou todos perplexos. Ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de ver. Como algo assim é possível? Número 34. Abdução. Celeste. Dois amigos caminhavam pela rua conversando quando algo inimaginável aconteceu. De repente, um deles foi puxado do chão por uma força invisível. Um feixe de luz brilhante desceu do céu, levando-o embora como se fosse uma cena de filme sobre alienígenas. O outro amigo ficou paralisado, sem saber como reagir. Assim que se deu conta, correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Ele sabia o que tinha acontecido. Seu amigo fora abduzido. Nunca mais teve notícias dele, e a lembrança o assombra até hoje. Número 35. Superforça. Um rapaz caminhava pela rua quando viu dois caminhões parados, bloqueando o caminho porque não havia espaço suficiente para passar. Em vez de esperar por ajuda, ele fez algo totalmente inesperado. Aproximou-se de um dos veículos, colocou as mãos nele e, com uma força impressionante, levantou o caminhão com facilidade. Movimentou-o como se não pesasse nada. Os que assistiram ficaram boquiabertos. Estava claro. Aquele homem não era comum. Ele tinha uma força além dos limites humanos. Talvez, só talvez, os seres superpoderosos que ouvimos nas histórias realmente existam. Número 36. Entidade rastejante. Uma figura humanoide foi vista rastejando pela rua, mas não de uma forma normal. A criatura se movia com o rosto voltado para cima, encarando diretamente a câmera. Sua pele era de um branco pálido e seus cabelos eram longos e desgrenhados. Não parecia um ser humano, nem um animal. Era algo mais sombrio, quase demoníaco, como se tivesse saído de um pesadelo. Ela avançava devagar, e qualquer um que visse a gravação sentiria arrepios. Moradores começaram a sussurrar que essa entidade já rondava a vila há algum tempo, assombrando as ruas sem que ninguém soubesse como enfrentá-la ou afastá-la. Número 37. Carros flutuantes na China. Em uma avenida movimentada da China, tudo parecia absolutamente normal. As pessoas iam e vinham. Os carros passavam tranquilamente. Mas então, algo impressionante aconteceu. Sem motivo aparente, 3 veículos foram repentinamente levantados do chão por uma força invisível. Eles flutuaram por alguns segundos, e um deles chegou a capotar devido à intensidade da força. As testemunhas ficaram completamente atônitas. Ninguém conseguiu explicar o que provocou o fenômeno, mas o clima que se instalou após o ocorrido foi de puro medo. No fundo, todos sabiam que aquilo não era algo natural. Algo sobrenatural estava envolvido. Número 38. Aparição repentina. Enquanto pessoas caminhavam normalmente por uma rua, uma câmera de vigilância captou uma cena que desafiava toda a lógica. Um homem apareceu do nada, bem atrás de uma placa. Ele simplesmente surgiu como se tivesse atravessado um portal invisível. O mais estranho era que ele não parecia surpreso. Continuou andando como se nada tivesse acontecido. Será que ele já conhecia o portal? Ou será que possuía algum tipo de poder sobrenatural? Ninguém conseguiu dar uma explicação. Mas uma coisa era evidente: aquilo não era uma aparição comum. Número 39. Desaparecimento na floresta. Um morador local participava de uma trilha com outras pessoas, correndo em meio à mata. Tudo ia bem até que ele presenciou algo inacreditável. Um homem que corria à sua frente simplesmente desapareceu no ar. Um segundo estava lá, no seguinte havia sumido. Talvez um portal tenha se aberto, invisível, aos demais, e puxado aquele homem para outro lugar. Ou talvez ele tenha viajado no tempo. Qualquer que seja a explicação,
O que aconteceu naquele instante desafiou todas as leis da natureza. E o que o morador viu, ele nunca mais conseguiu esquecer. Número 40. Fuga instantânea. As câmeras de segurança servem para registrar o cotidiano. Mas às vezes elas capturam coisas que não têm explicação. Numa noite tranquila, uma dessas câmeras filmava um homem atravessando a rua. Tudo parecia normal, até que um carro em alta velocidade surgiu repentinamente, vindo em sua direção. O impacto era inevitável, mas em questão de milésimos, o homem simplesmente desapareceu de onde estava e reapareceu do outro lado da rua. Ele não parecia nem um pouco assustado, como se já soubesse que aquilo iria acontecer. Estava claro. Ele possuía algum tipo de superpoder. O mundo havia testemunhado algo verdadeiramente extraordinário. Número 41. Ataque da Sombra. No dia 30 de dezembro de 2024, um vídeo publicado online causou alvoroço entre os espectadores. Ele mostrava um garoto caminhando sozinho para casa à noite, quando, de repente, uma figura sombria apareceu do nada e o empurrou com violência. O menino caiu no chão completamente apavorado. A figura não era uma pessoa comum. Era um espírito claramente hostil que não queria o garoto ali. Em pânico, ele se levantou rapidamente e saiu correndo o mais rápido que podia, sem nem olhar para trás. Era impossível não sentir o medo através das imagens. Número 42. Fantasma desaparecido. Um homem decidiu apontar sua câmera de segurança para a rua apenas por precaução. Mas numa dessas noites, ela registrou algo que jamais poderia imaginar. Uma figura caminhava tranquilamente pela rua. À primeira vista, parecia um homem qualquer. Mas havia um detalhe macabro. Ele não tinha cabeça. Seu corpo andava normalmente, como se nada estivesse errado. De repente, um caminhão surgiu no outro sentido, e naquele exato momento, o homem sem cabeça desapareceu completamente. Não correu, não se escondeu. Apenas sumiu. Ficou claro, aquilo não era um homem de verdade, mas sim um fantasma assombrando a rua. Número 43. Desaparecimento instantâneo. Durante um turno comum, um entregador realizava suas entregas normalmente. Após deixar um pacote em uma casa, ele voltou em direção ao caminhão. Mas foi aí que o inexplicável aconteceu. Ele desapareceu do nada, como se tivesse sido apagado do mundo. Seu celular caiu no chão, mas não havia nenhum sinal dele. Simplesmente sumiu. Ninguém sabe o que houve. Alguns acreditam que ele foi teleportado. Outros acham que foi levado por alguma entidade desconhecida. Desde aquele momento, ninguém jamais ouviu falar dele novamente. O mistério permanece até hoje. Número 44. Abdução Celeste II. Uma mulher voltava para casa de bicicleta, percorrendo um trajeto habitual. De repente, uma sensação estranha tomou conta do ambiente. O ar parecia mais pesado, como se algo estivesse para acontecer. E aconteceu. Uma força invisível a puxou para cima, direto para o céu. Ela desapareceu sem deixar rastros, como se tivesse sido levada por alguma entidade ou, quem sabe, por alienígenas. Até hoje, ninguém sabe seu paradeiro. Alguns temem que ela tenha sido abduzida por seres de outro mundo, enquanto outros acreditam em algo ainda mais sombrio. O único fato conhecido é: ela desapareceu para sempre. Número 45. Protetor sombrio. Um rapaz voltava para casa tarde da noite quando percebeu que estava sendo seguido. Era um ladrão, prestes a atacá-lo. No momento em que o assaltante avançou, algo inacreditável aconteceu. Uma figura sombria surgiu do nada e enfrentou o criminoso. O ladrão, tomado pelo pavor, fugiu imediatamente, deixando o rapaz confuso e tremendo. Quem era aquela figura? Um espírito protetor? Um guardião invisível? Ninguém sabia dizer. Mas ele nunca tinha visto aquela pessoa antes, e nunca mais veria. Seja o que for, salvou sua vida. Essas gravações nos lembram que, mesmo em um mundo cercado por câmeras e tecnologia, ainda existem mistérios que a ciência não consegue explicar. Aparições, desaparecimentos, forças invisíveis. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu nessas imagens. Mas uma coisa é certa: depois de assistir a esses registros, fica difícil olhar para uma rua vazia, uma câmera de segurança ou uma noite silenciosa da mesma forma. Então, da próxima vez que você ouvir um som estranho ou sentir que está sendo observado, lembre-se: algumas verdades podem estar bem diante dos nossos olhos. Basta uma câmera ligada para revelar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui
E assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!